Seja bem-vindo ao Band Entrevista desta semana e no programa de hoje você vai conhecer um pouco mais das propostas do deputado federal eleito para o próximo mandato, morador de São José dos Campos, Milton Vieira, do PRB. Ele teve 77.413 votos e atualmente é deputado estadual e agora ele volta para Brasília, já que ele cumpriu parte de um mandato na Câmara Federal entre 2009 e 2010. E isso entre os 4 mandatos cumpridos na Assembleia Legislativa do Estado. Milton Vieira foi eleito pela primeira vez como deputado estadual há 20 anos. E desde 1990 é membro da Igreja Universal do Reino de Deus e, com isso, mora agora em São José dos Campos. Ao meu lado, para mais um programa, jornalista Elcio Costa. Obrigado, Elcio, pela companhia. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. O senhor hoje mora em São José dos Campos. Com isso, que a população que está nos acompanhando da região metropolitana quer saber quais as prioridades do senhor para a região metropolitana, já que agora, ou o senhor me dizia que há cerca de 8 anos, mora em São José dos Campos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Nicoline, Elcio, todos os telespectadores aí da TV Band. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou já há 8 anos para 9 anos morando na cidade de São José dos Campos. Aí vem de uma longa história, né? Mas hoje eu sou morador, sou eleitor de São José dos Campos, meu domicílio é eleitoral. E estamos aí para trabalhar para a nossa região. E quais são as prioridades que o senhor pretende trazer para a região? Aliás, o senhor me dizia para a gente, né, Elcio, numa conversa franca antes do programa começar, que o senhor já vinha trabalhando, principalmente para entidades assistenciais da região, com verbas do Estado. Isso deve se replicar agora para a Assembleia, para Brasília? Como é que o senhor pretende fazer isso? Veja só, nós, nesses 8 anos que eu moro na região, a gente tem o trabalho que eu faço no estado todo, mas especificamente para a região, nós destinamos bastante recurso, que são os recursos das emendas parlamentares, tendo em vista que dos últimos 2 anos para cá elas se tornaram emendas impositivas. Então, são emendas que você coloca e elas são chanceladas realmente para aquele destino. E nós conseguimos aí ajudar através de algumas pessoas que são da cidade, que nos pediram para ajudar, né? O GAAC, nós mandamos recursos para a Santa Casa, a maioria para a área da saúde. O Provisão, para o Lar do Idoso, o próprio Hospital da Vila de São José, recursos para Santa Casa de Cruzeiro, Paraibuna, Igaratá, nós mandamos ambulância, Jacareí, fora os recursos que veio para a área do esporte, academias, quadra poliesportiva, mandamos um recurso para Caraguatatuba, para castração de animais, né, para a área da saúde também, e também da segurança pública para o Corpo de Bombeiros de São José dos Campos e região. Então a gente tem um trabalho. Agora, a nível de Brasília, naturalmente, são muito mais recursos, e não só isso. Além disso, a gente atuou também nos projetos do próprio governo do Estado, na Tamoios, trabalhando dentro da Assembleia, nas votações, puxando o recurso que era para a Zona Sul de São Paulo, nós conseguimos trazer para a duplicação da Tamoios. Então foi um trabalho intenso, mais de 700 milhões de reais. Abrindo um parêntese nessa discussão sobre temática, o que vai fazer, o que não vai fazer, as eleições desse ano sepultaram diversas lideranças regionais e quem ficou foi mais ou menos um sobrevivente do tsunami. Os deputados que tinham nichos específicos de trabalho, no caso do senhor, por exemplo, o nicho religioso, eles tiveram vantagem sobre os outros para enfrentar essa tormenta? Eu acredito que sim, Elcio, porque é um voto que as pessoas passam a... como esse eleitorado meu, a maioria do meu eleitorado, ele é voltado para os evangélicos. Então essas pessoas elas passam a monitorar você. Diferentemente do que a gente vê aí, que falava-se nessa última eleição, que 80% não se lembrava em que deputado que havia votado em 2014. O nosso público é mais rígido na cobrança, mas também é mais fiel. Então isso daí deu o que para nós? Uma credibilidade, né? Eu diria que eu sou um sobrevivente nessa eleição agora, porque muitos companheiros, colegas meus, que eram deputados também de peso, que tinham um bom trabalho, acabaram se perdendo, a população disse não e mandaram para casa. Agora, então, o senhor é um deputado que, apesar de morar em São José, o senhor não é muito reconhecido como um político local. O senhor tem algum esforço, algum trabalho para mudar isso? Ou é sua intenção mudar isso ou o senhor acha que está bom desse jeito? Sim, veja só, eu sou morador da região, né?
eu obtive perto de 20 mil votos na região da metropolitana do Vale. Litoral, Serra, enfim, aqui na região. Parte desses votos da minha eleição, eu tive Alto Tietê, Guarulhos, uma parte do interior paulista. Eu não vou desprezar, né, as regiões do estado, até porque eu sou um deputado estadual. Ao contrário, né? Voto sempre é bem-vindo, né? É sempre bem-vindo. Nunca é demais. Nunca é demais. Quantos foram aqueles que não se elegeram? Porque nós estamos falando aqui de quem está eleito. No meu caso, os demais colegas que foram eleitos. Mas quantos que levaram dos 503 mil votos, vamos falar só da cidade de São José dos Campos, mas do Vale todo, mais de 2 milhões de eleitores, perto de 2 milhões de eleitores, e nós temos 2 deputados federais eleitos e 2 estaduais. E os votos que vieram buscar aqui? Que levaram embora, que foram eleitos também, mas são de outra região. Então, eu acho que essa questão, naturalmente, que eu vou fortalecer a minha base aqui na região, na minha cidade de São José dos Campos e na região toda. É o interesse que eu tenho de fazer mais para fortalecer o meu trabalho aqui. O senhor está saindo da Assembleia Legislativa com 4 mandatos de deputado estadual. O senhor já foi deputado federal, foi suplente na eleição de 2006, assumiu o mandato 2009, 2010, quase 2 anos. O senhor acha que mudou muito daquela época que o senhor teve em Brasília, ou seja, quase 10 anos, para agora? Eu diria, Nicolas, que é uma outra realidade. Quando eu passei em Brasília, eu assumi dia 4 de março de 2009, fiquei até o final do mandato, até tomar posse na Assembleia Legislativa em 2011. E esse governo Lula. O governo Lula. Eu de um partido que eu era do DEM, né? do antigo PFL. Então era a própria oposição. Então eu não consegui fazer muito, porque você vai para Brasília, 4 anos já é pouco para você trabalhar lá. Porque são 513 deputados, é um cobertor muito apertado para você puxar para lá e para cá. São muitas as matérias, muitas medidas provisórias, o governo despeja medida provisória, é uma coisa atrás da outra. Então, é dinâmico, as comissões são dinâmicas. É diferente. É diferente. Hoje é outra realidade, por conta dos fatos aí ocorridos, a gente vê o mundo da corrupção, de tudo que aconteceu aí, que se a gente for relatar aqui, nós precisamos de uns 10 programas, né? Muita coisa. E a população, naturalmente, se decepcionou com a política, com a situação do país, 13 milhões de desempregados, um caos vive o nosso país. Então hoje a realidade lá é outra. Eu sei que a gente vai para lá e vamos encarar grandes desafios, mas com uma coisa mais clara do que nós devemos fazer, né? Com uma direção, acredito que o novo presidente, Jair Bolsonaro, ele tem o seu papel, ele foi colocado, designado pela população para fazer a diferença. E naturalmente nós vamos ter que acompanhar isso, claro que com o pé no chão e fazendo aquilo que é correto. E a gente vai falar mais sobre isso aqui no Band Entrevista, que vai para a primeira parada. Primeiro intervalo comercial, a gente volta em instantes com o deputado federal eleito Milton Vieira.